com vocês, muito bem-vindas e bem-vindos, todas e todas. Este é o podcast Educação em Sociedade. Ele é dirigido a mães, pais, famílias e educadores da nossa comunidade. Esta é a segunda parte do episódio que trata sobre a inclusão social. Se você perdeu a primeira, é importante que você assista, porque ambas buscam responder a seguinte pergunta: como praticar a educação inclusiva no mundo cuja regra é a exclusão? Nessa segunda parte do episódio, nós iremos tratar sobre a experiência da Curumim. Desde a fundação, em 1978, ela trabalha com a inclusão e nós queremos entender como é que essa visão, como essa perspectiva, essa pedagogia Freinet pode transformar a escola no meio inclusivo. Eu e a Gláucia vamos tocar com você aqui este bate-papo sobre inclusão social no podcast Educação em Sociedade. A Gláucia de Melo Ferreira, para quem ainda não conhece, é diretora pedagógica da Curumim e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp. Acho legal a gente falar aqui sobre o levantamento, falar quantitativamente qual foi o impacto dessa história de inclusão da Curumim. Eu sei que a Gláucia, eu passei os olhos nesse trabalho lindo que foi feito pela Curumim, que foi feito um trabalho, um levantamento feito a partir do ano 2000. E a gente se deparou com a inclusão de 260 crianças. Eu fico imaginando o impacto disso na vida dessas famílias, dessas crianças, desses alunos que, ao pisar o chão da escola Curumim, tiveram uma oportunidade de fazer parte do mundo de uma maneira diferente. Gláucia, conta um pouco dessa força, desse levantamento feito a partir do ano 2000, e nós sabemos todos aqui que a inclusão acontece desde o surgimento. Na verdade, a diferença não existe para a pedagogia Freinet, portanto, também não existe para a Curumim. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse levantamento que vocês fizeram e esse desdobramento na vida social das pessoas. Oi, Lupe, bom dia. E mais uma vez, que bom estar aqui conversando sobre essa experiência da escola. Olha, esse levantamento eu fiz, só fui até o ano 2000, porque antes eu até posso, ainda vou ampliar um pouquinho mais, vou um pouquinho mais para trás para ver, mas vai chegando um período em que a gente não tem mais informação porque não se tinha muito laudo, a coisa não era muito oficializada. Né? Então, os documentos acabam ficando... Conta muito com a memória da gente. O fulano, sim, lembra, ele tinha síndrome de Down, lembra do fulano e tal. Então, é verdade que é mais de 260 crianças que já passaram pelos nossos bancos escolares, né? Nossas salas de aula, já conviveram conosco. A grande parte deles se formou teve o diploma com a gente e saiu para viver outras experiências, outras escolas. A gente recebe, né? Outro dia mesmo, um aluno nosso veio visitar, no meio da tarde. Eu vim visitar vocês, um menino, hoje um rapaz já com seus 28 anos, autista, do espectro autista, que é a gente forma um laço de vida, né, com essas pessoas, com essas crianças, adolescentes. Ele passou lá, eu queria dar uma olhadinha, aí vai lá para baixo, desce na escola, visita, volta, aí conta para a gente, porque eu estou fazendo teatro e estou tendo uma experiência, nós vamos apresentar em setembro. É muita alegria, é uma emoção bastante forte.
Nas mídias sociais mesmo, a gente ainda a gente tem no nosso grupo das mídias sociais, de Instagram em particular, que eu acompanho, eu vejo a nostalgia com que algumas pessoas que foram incluídas, que passaram por esse processo, ainda hoje está presente, e os familiares se manifestando positivamente em relação ao trabalho que foi feito. É muito legal. Até tem eu não me lembro, um deles que se formou em direito, que tem muito carinho pela gente, que inclusive eu me deparei com ele na escola. Como é que é o nome dele? Eu não me lembro exatamente. Enfim, acho que é O isso. Henrique. O Henrique. O Henrique e outros também que tiveram, né, casos assim, negócio de ficar localizando muito para também não expor, né? Sim, desculpa. Né, mais ou menos, assim, que para a gente ir lembrando assim, né, casos que tem essa história de, por exemplo, no caso, alguns casos são assim, a criança tinha deficiência física e dificuldades, por exemplo, dificuldade da fala, bastante importante, mas tinha o desenvolvimento cognitivo preservado. Só que a dificuldade de fala, ela vai comprometendo o processo de desenvolvimento, se você não cuidar. Né? Então, nós temos histórias assim, o aluno foi seguindo com a gente a vida toda, desde do infantil, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quinto, nono ano, se formou com a gente e depois foi para o ensino médio e depois foi para a faculdade, se formou, atua, né? Alguns casos nós temos assim, são casos. Por que eu estou chamando a atenção do fato de que é um caso em que havia na condição da criança a preservação do seu cognitivo. Entendi. Em outros casos, que há um comprometimento cognitivo, é preciso entender, né, que vai ser diferente a adequação, a inclusão dessa pessoa na sociedade depois, né? Como esse Sim. caso que eu contei, que esse menino faz teatro e tal, e profissionalmente ele ainda não achou um caminho. Sim. Pode ser que ache? Pode, né? Sim. A inclusão, quer dizer, o que é interessante nessas histórias todas é que, veja só, a inclusão é lei e todas as escolas estão praticando essa inclusão. É obrigatório, né? Eu queria entender um pouco, até olhando para esses casos que a gente acabou de citar aqui, né, o que tem de diferente no Freinet, diante das outras escolas, e para receber a criança com deficiência. Qual é a diferença entre o Freinet e as outras escolas? Boa pergunta. Acho que a diferença é toda, né? Toda a diferença, faz toda a diferença. Então, vamos desfiar o novelo, vai, começando. Porque a pedagogia Freinet, eu gosto de falar, ela é uma pedagogia da diferença. Ela é uma pedagogia na diferença, com a diferença, para a diferença. Nós não gostamos dessa mesmice, nós não trabalhamos para a produção de um padrão, né? Não trabalhamos com essa perspectiva. A gente, quando abraça a pedagogia Freinet, a gente trabalha, sim, para uma formação de um cidadão, de uma cidadã
conscientes do seu aspecto de coletividade. Sim, não é um individualismo, não é, mas não é o padronismo, a formatação. Nós não vemos isso como uma necessidade para uma sociedade que quer crescer, se desenvolver e evoluir. Uma sociedade que quer crescer, se desenvolver, ela precisa dos potenciais, de todo o potencial dos seus cidadãos para produzir o nosso mundo, para produzir esse mundo em harmonia entre nós, seres humanos, né? Com o mais conforto possível, com a mais preservação do ambiente, enfim, para produzirmos isso. Então, a pedagogia Freinet, a sala de aula é um lugar para a diferença. Não é um lugar para o padrão, para o aluno formatado. Isso faz toda a diferença. Isso está na história do Freinet também, né? Quando você me apresentou, por exemplo, o Freinet no começo do século XX, pessoas, crianças de idades diferentes, de lugares diferentes, daquela micro-região onde ele atuava, onde ele botava todo mundo e todo mundo fazia a própria educação. Quer dizer, todo mundo faz parte do processo. E quando a gente olha hoje os instrumentos pedagógicos adotados pela Curumim, é exatamente esse tipo de exercício de incluir todo mundo nesse processo dinâmico e belo, maravilhoso que é a vida, coloca todo mundo dentro da mesma canoa para navegarem juntos dentro de um processo democrático. Eu estou enganado, estou viajando aqui, ou é isso mesmo? Não está enganado, não. É bem isso mesmo. É assim que a gente constrói, né, o nosso ambiente, sala de aula, constrói a nossa prática. Então, por exemplo, dá uma técnica Freinet que eu não vejo outras escolas praticarem. O plano de trabalho individual. No 2º ao 5º ano lá da Curumim, por exemplo, a gente tem na própria agenda da criança do lado de cá a semana e do lado de cá o plano que essa criança vai realizar naquela semana. Então, se ela vai para o ateliê de escrita, se ela vai para o ateliê de leitura, se ela vai para o ateliê de matemática, se ela vai fazer, quais são as metas que ela tem, porque ela vai se dando conta de que eu ainda não sei colocar direito o M antes do P e do B, por exemplo. Né? O conteúdo é trabalhado e a criança vai entendendo que ela vai se apropriando desse conteúdo e ela faz um plano de trabalho para isso. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação que ocorre. Às vezes, quando as mães de crianças com deficiência então, ali, mais ou menos no começo da Curumim, ali, ainda não conhecem muito, às vezes vem até um questionamento, uma pergunta assim, não, mas meu filho não quer não quer fazer uma lição diferente, ele quer fazer igual aos outros. Bom, quando você vem de um processo escolar tradicional, isso pode fazer sentido, porque tá todo mundo com igualdade e tal. Mas tratar todo mundo com igualdade é respeitar as diferenças de cada um. Então, essa criança faz um plano semanal de trabalho no qual ela tem que trabalhar, por exemplo, uma ficha de português para aprender o M antes do P e do B,
Ao passo que outra criança precisa trabalhar no português a produção do texto dela, que já está com 4 capítulos. É diferente. E a gente não quer que eles sejam todos iguais, a gente quer que eles que eles exercitem o melhor de si. E nesse sentido, não é nesse sentido que a competição fica num lugar mais diminuído e a cooperação fica num lugar mais aumentado. Porque eles podem, eu posso ficar aqui fazendo a ficha de ortografia que eu preciso e o meu colega está ali fazendo a outra coisa que ele precisa, e quando a gente estiver realizando junto um projeto, por exemplo, as manifestações carnavalescas pelo Brasil, e aí é o frevo, é o samba, é o não sei o quê, não sei o quê. E aí nós vamos compor um trabalho coletivo. Então, é uma sala de aula que vai buscando o tempo todo esse equilíbrio entre o atendimento às necessidades individuais e às produções coletivas. Outro instrumento que eu gostaria de destacar é o jornal de parede. Eu destaco isso com experiência, na verdade própria, porque uma amiga, uma mãe, Curumim, ela comenta a importância que teve o jornal de parede na inclusão, né, da filha dela, dentro da sala de aula, e da forma como ela se sociabilizou com as demais crianças, né? A socialização que aconteceu a partir desse mecanismo, dessa ferramenta que é realmente um exercício enorme de democracia e de apresentar aquilo que pensa cada um para compor o todo, né? Acho muito interessante, se você puder comentar o jornal de parede nesse processo. Eu também adoro o jornal de parede. Às vezes até tenho relato de pessoas que não sabiam por onde começar com a pedagogia Freinet. E, bom, obviamente começa com a roda de conversa, mas o primeiro instrumento mesmo que introduziram foi o jornal de parede, e o quanto isso faz, né? Traz para cada uma das crianças ali um sentimento de valor da sua própria fala, de busca de solução. Eu estou num lugar que vai arranjar solução, nós vamos construir solução para esse convívio. O Freinet tem uma frase que talvez seja a mais importante dele, é que ele fala de deixar a vida entrar na sala de aula. É lindo. Eu adoro também, é uma bela frase, né? Deixa a vida entrar. E às vezes a gente acaba confundindo isso, pensando assim, então, quando a borboletinha entrar, e aí as crianças vão olhar a borboletinha, vão pesquisar a borboletinha, e eu costumo dizer, não, a vida entra na sala de aula todo santo dia, não é um fenômeno eventual de uma borboletinha que entra. Todo dia, às 7:45 da manhã, entra um bando de criança dentro daquela sala de aula, a vida entrou. Está lá dentro. Estamos todos aqui, né? E a vida com seus conflitos, a vida com as suas dificuldades. Acho importante a gente falar, né, Lupe? Não é uma pedagogia que... e agora acabou os conflitos, acabaram-se os problemas, você pôs pedagogia Freinet. Não, agora os problemas, os conflitos têm um lugar para se manifestar. É isso mesmo. Eles têm um lugar para diálogo e busca de solução, resolução de conflitos. E aí vou explicar o instrumento, talvez algum melhor,
que está nos assistindo talvez não conheça, é uma coisa bastante simples. Ele é um cartaz no qual você coloca, às vezes, 3 envelopes, às vezes 4, depende do gosto da professora. Um envelope está escrito eu critico, no outro envelope eu proponho, no outro eu felicito e no outro eu quero saber. Esse eu quero saber, às vezes, não é colocado. Então, bom, acho que quem está ouvindo já começou. Você elucidou tudo. Já percebeu que assim, então vai encher de bilhetinhos ali e as questões do convívio estarão colocadas ali. Então, o começo de uma turma no jornal de parede, essa prática, em geral, o envelope do eu critico é o envelope mais cheio. Eu critico fulano porque ele me mostrou a língua. Eu critico a fulana porque ela me empurrou na fila. Eu critico... porque contou o meu segredo para os amigos. Criança, graças a Deus, tem um monte de problema, né? As crianças têm a vida delas, as intensidades delas, tudo aquilo que entra na sala de aula. Aí, esses bilhetinhos são colocados ali nos envelopes e, normalmente, na sexta-feira, a professora e as crianças tiram todos os bilhetinhos e colam numa pasta, que seria, vamos dizer, mais ou menos o livro-ata. E esses bilhetinhos são lidos nessa assembleia, essa é uma reunião de jornal de parede, que a gente chama. Então, todas aquelas críticas, propostas e felicitações são lidas ali para o grupo. A criança que recebeu, que fez a crítica, fala, porque você realmente me empurrou na fila e não sei o que e tal. A criança criticada responde e, em geral, ali com o diálogo, que a professora tenta o mais possível não ficar se metendo, quanto menos ela se mete, mais rapidamente saem as soluções. E aí eles legislam, né? Então vamos combinar que não pode empurrar o amigo, por exemplo, né? E é legal você explicar isso tudo, porque deixa claro a ciência com que as coisas são feitas. A filosofia do Freinet preparando o aluno pela vida, que é um desafio gigantesco de se fazer, não é nada simples, não só pelo professor, mas de pensar, de raciocinar, criar uma pedagogia nesse sentido, científica, e que muitas vezes, por ser tão diferente e ser tão fantástica, desculpa eu rasgar tanta seda, mas perdi até o rumo aqui, de ser tão rica, tão rico esse processo, se a gente analisar cada construção desse instrumento pedagógico dentro de um processo científico, que tudo mais é muito diferente. E as pessoas falam, não, Freinet, Curumim, não é ciência. A pessoa que sai da Curumim vai ter dificuldade se ela tiver que entrar numa outra escola. Acho que vai ter mesmo uma enorme dificuldade, dada as condições dessa escola excludente, dessa escola que acaba tendo uma dificuldade de entender como fazer o aluno ter um pensamento crítico e como ele desvelar as coisas da vida, de como ele pode ter uma vida mais alegre, ter uma vida mais de afetos, ter uma vida que seja possível ele construir algo coletivamente, né? Uma vida e diferente do outro aluno que tem uma certa dificuldade nesse sentido. Não sei se eu acabei me perdendo um pouco na minha explanação, mas acho que essa questão é fundamental, a questão da cientificidade do Freinet
diante do processo de preparar uma pessoa para a vida. Acho que isso é... Olha, Lupe, perfeito. É assim, a ciência, você faz uma hipótese de que alguma coisa, se eu fizer assim, eu produzo tal coisa, se eu fizer assado, eu produzo tal outra. A escola tradicional, ela não pode ser entendida como algo científico, uma vez que ela repete uma prática de formação da passividade, de formação da obediência. Então, ela não pode esperar produzir uma geração pensante, né? Ela está... Bom, se ela quer produzir uma geração que só reproduz o que já foi pensado, ok. Mas se você quer produzir a geração pensante, você tem que permitir que pensem, como a gente até já falou anteriormente. E quando você quer produzir cidadãos capazes de diálogo, de negociação, de construção de regras, ou seja, numa palavra, de exercício de cidadania, você tem que colocá-los em situação de exercício de cidadania. É simples. E nada de complexo. Você não pode esperar que você bota 30 alunos de frente para a lousa, manda copiar e dali vai sair exercício de cidadania. Não vai. Você pode esperar de alunos que discutem os seus problemas reais e efetivos. O fulano me empurrou na fila, machucou, não gostei. E eles possam resolver esse problema, legislar. Isso é exercício de cidadania. Então, a gente tem melhores chances. A educação não é uma ciência exata, não é assim, eu faço A e produzo B, é X, mas eu melhoro as minhas chances de produzir algo que eu almejo. Por exemplo, uma pessoa mais capaz de olhar criticamente para a sociedade na qual ela vive e de negociar com seus pares e de entender que é pela construção de regras que nós vamos construir um convívio melhor, mais humano, mais solidário. Então, realmente, o jornal de parede é esse instrumento que traz isso de uma forma que é ciência. Gostei de você usar essa expressão, Lupe. É ciência. Sim, Mas estamos fazendo ciência. humana. Hã? Estamos fazendo ciência, sim. Isso assim, puxa, é o melhor da ciência. É incrível quando você vai para a academia, no meu caso, que fui depois de 40 anos de idade, né? E vai procurar fazer ciência e se depara com genialidades. Para mim, isso é genial, essa simplicidade e a função, o objetivo dessa educação para cada criança, como ele colocou a vida como objeto e gerou respostas, gerou soluções, hipóteses muito concretas de como viver a vida de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais participativa, de uma maneira mais cidadã, de como eu posso fazer um mundo, enfim, de como eu posso, com gente assim, fazer um mundo melhor, né, em qualquer situação. Isso é muito ciência, é desafiador, né, e tem que ser genial para pensar nisso, e construir isso ao longo de décadas, como é o caso dele. Realmente é muito, muito interessante. Muito interessante. Eu só acho que assim, né, enfatizo que é ciência, sim, mas não é ciência exata. É Não. ciência humana. Sim. E é mais legal ainda, não é? Super. É mais legal ainda, justamente porque é uma ciência humana, né? Você não tem aquela previsibilidade. Previsibilidade, Né?
Bom, eu fiz comunicação e sociologia em mestrado, quer dizer, o cara está em humano que adora humanas, adora. Porque também seria uma coisa bastante mecanicista você querer botar a ciência, assim, querer cientificamente dizer, não, se eu faço assim, eu obtenho tal coisa, o aluno será assado. Isso é falso. Nossa, horroroso, né? Eu dou exercício assim, ele repete, 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 e depois ele. Me faz lembrar aquela historinha que você conta, né? Eu comi, eu É, vivi, eu fazia. isso. Tá perfeito esse raciocínio. Conta essa historinha, conta. Quando a mãe fica vendo a criança que está aprendendo a falar, a mãe acolhe com amorosidade o pai, a família. O filho fala, eu fazia tal coisa. A mãe acolhe, porque ela sabe que ele está. Bom, a gente, depois a Emília Ferreira foi estudar isso mais profundamente e foi contar para nós que, olha só que coisa bonita que tem aí. A criança que fala eu fazia, ela não está falando errado, ela está fazendo uma hipótese correta. Ela está fazendo, é assim, e a criança está aprendendo lá. Eu comi. Tá. Aprendeu a fazer o passado do comer. Eu dormi. Ok. Então, eu fazia. É perfeito, é uma hipótese razoável. Ela não é correta, mas ela é razoável, de que é assim que a língua se estrutura. Eu como, eu comi. Eu durmo, eu dormi. Eu faço, eu fazia. Ótimo, perfeito. A criança está pensando. A mãe não fica brava, mas na sala de aula isso é escorraçado. Isso é condenado. E sem se perceber que a criança está pensando. Né? Então, um processo de acolhimento da palavra da criança, um processo de deixar a vida entrar na sala de aula, não significa que você vai falar, que lindo, eu fazia, então vamos. Não, você vai corrigir, mas você vai acolher esta forma. Eu fazia, eu fiz, né? Beleza, você vai trazendo os modelos corretos, mas sem punir. Está se apropriando É, da palavra, como você acabou de dizer, né? é. Eu acho que está muito claro para mim, acho que também para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, a diferença entre incluir, que transcende na pedagogia Freinet, essa questão exclusivamente das pessoas que têm determinada deficiência, seja física, seja cognitiva, seja qual for. Né? Tá. Porque ele parte do pressuposto de que todos, de perto ninguém é igual, né, Glaucia? E é normal. Ninguém é normal, de perto ninguém é normal. E que existe uma fronteira gigantesca do outro que tenta normatizar, tenta criar regras de forma incessante para qualificar determinado grupo, que fica, na verdade, criando um padrão de uma humanidade que, na verdade, a gente só se deu mal quando a gente tentou esse tipo de coisa, quando a gente olha a história da humanidade. Né? Acho que não é o caminho correto e acho que Freinet se mostra como uma alternativa para atender todas as loucuras, inclusive a minha, a sua, você que está vendo a gente, para aprender a viver e se preparar pela vida. Acho que é mais ou menos por aí, né, Glaucia? É bem por aí, sim, Lupe. A vida se prepara pela vida, né? Outra frase do Freinet maravilhosa. E
a sala de aula, a escola, ela precisa ser esse lugar do aprender a pensar pensando, aprender a fazer fazendo, aprender a se expressar se expressando, se comunicar comunicando-se, né? Esse lugar de existência. E olha, também eu sempre acho importante lembrar isso. Como eu gosto de falar, né? A vida, deixar a vida entrar na sala de aula, é deixar os conflitos entrarem, as complexidades, a criança, o adolescente. Adolescente, então, é mais bonito ainda, é mais, né? Problemático, intenso, vivo, é isso que vale a pena, né? É isso que faz valer a pena a gente estar ali vendo aquelas crianças e adolescentes crescerem. Então, a vida se prepara pela vida e não quer dizer... Então, acho que é importante enfatizar que não é que a sala de aula é um jardim florido, onde entra a borboletinha. Não, ela é esse ambiente de complexidade, de alegrias e de frustrações. Eu acho que não é uma pedagogia que omite ou que esconde, né, as situações de problema. Conviver com seus pares é sempre problemático, é sempre aprendizagem. E é bonito, e é isso, mas então, assim, também contém frustração, contém contrariedades, contém tristeza. Não consegui fazer o desenho do jeito que eu queria, não consegui fazer o texto do jeito que eu queria, enfim. Ou a fulaninha não me deu a atenção que eu queria. Enfim, a vida é assim, cheia de dificuldades, de problemas, e viver isso tem melhores chances, acho que até mais científicas, de nos ajudar a produzir seres humanos com melhores anticorpos para a vida. Então, você tinha falado em algum momento de que, não, quando eles vão para outras escolas, eles, às vezes, não né, vão ser diferentes e tal. A nossa experiência tem nos contado que eles se saem muito bem, que eles são jovens que são mais articulados, que têm mais agilidade em se organizar para participar de alguma coisa, produzir trabalhos, estudar. Porque aprender pensando. É a chave. Né? Sim, ele se torna mais flexível. Obviamente, ele vai se tornar mais fácil de se adaptar em qualquer circunstância. Sempre buscando a alegria, né? Sempre buscando um jeito de estar de uma maneira melhor na vida. Acho que independente dos problemas que tem que enfrentar, sempre buscando essa construção, né? Essa sociedade melhor para se viver, de fato. Glaucia, eu estou contente, satisfeito com a proposta nossa era discutir a inclusão, de onde surge essa inclusão, as alternativas e como a gente pensa a possibilidade de mudar essa educação. Acho que fica tudo muito claro para mim. Eu não sei se você tem alguma questão que você gostaria que ficou de fora. Por favor, fique à vontade. Não, eu acho que agradeço, né, essa organização que você tem trazido para a gente da escola poder ir contando um pouco dessa prática que a gente tem há mais de 46
47 anos, né? Que ainda nos encanta e sempre vai nos encantar, porque ela sempre se renova com a chegada das crianças na escola, né? Essa é essa alegria de conviver com as dores e as belezas, né, da vida em comum com crianças e adolescentes. Obrigado você que está acompanhando a gente. Por favor, dê um like, compartilhem e comentem com a gente, né? Certamente vocês serão ouvidos e a gente vai ter o maior prazer em produzir esse podcast Educação em Sociedade junto com você. Ele é feito para você, para a nossa comunidade. A nossa comunidade vai ser muito bom participar com vocês na construção dessa comunicação da Curumim com você. Muito obrigado e até mais. Até o próximo episódio.